Boa tarde, gente. Obrigado pela presença. Tem que botar no full screen aqui, amigo. Senão não vai passar. Vou apresentar para vocês aqui uma proposta de um projeto que eu estou implementando aqui em 5 empresas e eu vislumbro isso, uma aplicação para a administração pública, de uma forma revolucionária. E para contextualizar isso, eu vou me apresentar aqui brevemente para vocês. Devo dizer que sou autista, pai de 2 gatos, sou bacharel em Direito, Design com MBA em Marketing. Sou empresário, estou incubado no Parque Tecnológico São José dos Campos e tenho 5 empresas, ou participações em 5 empresas, incluindo uma na Estônia. A Estônia é um país da Europa, gente, é mais de 10 mil quilômetros daqui, 6 horas de fuso horário, com imensas barreiras de linguagem, cultura e tudo mais que vocês podem imaginar. É outro sistema. Então, o que eu quero trazer aqui é uma reflexão no sentido de como é que eu consegui fazer isso, considerando a minha condição natural aqui de autista. Eu nem gosto de dizer muito isso assim publicamente, porque eu acho que isso não é currículo, né? Mas, ainda que na minha experiência pessoal eu acho que a minha vida inteira girou em torno disso, quando eu vou me apresentar publicamente eu não gosto de falar isso, mas eu acho que aqui é um fio da meada interessante e acaba fazendo sentido dizer, porque é uma materialidade do que aconteceu, do tipo, como é que eu consigo gerenciar 5 empresas com uma equipe ali com várias pessoas, dezenas de pessoas, uma coisa que a princípio seria impossível para mim. Vou mostrar para vocês. Mas antes, eu trago aí uma reflexão do Immanuel Kant, sintetizando uma parte da filosofia dele. Ele professava que as pessoas deviam fazer o que deviam fazer simplesmente por puro senso de dever. Segundo Kant, a gente não pode, ou não poderia, né, colocando aí num ideal, considerar interesses pessoais ou suprapessoais na nossa tomada de decisão. A gente teria que fazer simplesmente por fazer, porque é o certo a se fazer e ponto final. Ele dizia isso em relação à ética, né? O princípio mais geral. A gente poderia aplicar essa reflexão também no ambiente de trabalho, no mundo de trabalho? Eu acho que sim. Por quê? O trabalho não é ético? A gente não tem uma imensa dimensão de ética no trabalho? Eu posso provar isso. Olha, tem trocentas coisas que a gente faz na vida pessoal e que no ambiente de trabalho é inadequado. Ou seja, no ambiente de trabalho a gente está sempre pensando no outro, muito mais no outro do que em nós mesmos. Então, trabalho, sim, é uma atividade ética, altamente ética. Então, a gente pode inferir com isso, e o Kant também diria isso em relação ao ambiente de trabalho. Ou seja, vocês têm que fazer, nós temos que fazer tudo que nós devemos fazer por puro senso de dever, e mais nada. Legal, isso é muito bonito. Mas eu pergunto, alguém aqui consegue fazer o que tem que fazer por puro senso de dever e mais nada? Eu não consigo. Tem alguém que consegue? Que bom, vocês são honestos na autoavaliação. Não, tem gente que fala, eu consigo. Aí você vai investigando, né? Não, você, nada. Tem família, não, você não trabalha para prover uma boa situação para sua família. Ah, sim. Não, já é um interesse pessoal, né? A gente pode trocar a palavra interesse, que pode soar uma coisa meio escusa, ilícita, interesse, é meio feio. Objetivo. Um objetivo pessoal que você tenta conciliar com o seu trabalho, segundo o Kant, você não devia ter isso. Senso de dever. Então, uma prova de que o Kant só falava em termos de ideais, ele não tinha assim, uma grande conexão com a realidade fática das pessoas, em carne e osso, né? Porque eu acho que só quem consegue esse senso de dever puro é Jesus Cristo, Krishna, talvez o próprio Kant. Nós aqui, a gente está patinando nessa questão aí, e isso não está errado, eu vou provar também. Olha o cenário que a gente encara na realidade. 87% dos trabalhadores não estão engajados, isso em âmbito mundial, tá? Tanto público quanto privado. 75% dos trabalhadores não têm clareza do que seus empregadores esperam deles. E apenas 20% dos trabalhadores acham que usam seus pontos fortes todos os dias. Ou seja, a realidade é um pouco diferente ali do que o Kant imaginava, né? As pessoas não estão fazendo o que têm que fazer, por puro senso de dever. E isso é uma impossibilidade biológica. A gente, como ser humano, assim, normal, né? A gente não é um Kant moral, né? Então, como ser humano, por que a gente não consegue fazer por puro senso de dever?
Olha, tá aí o desenho Divertidamente, né? Ele é para criança, divertido e tal, mas ele tem uma boa fundamentação aí científica mesmo. A gente tem aqui as 5 emoções básicas humanas. Eu gosto dessa vertente aqui, tem alguns autores que falam que a neutralidade também é uma emoção. Eu não vejo muito sentido nisso, mas enfim, isso não é muito relevante agora. Ok, 5 emoções: medo, raiva, alegria, nojo e tristeza. O que vocês percebem de estranho aí? Qual que é a coisa que chama mais atenção? Vocês acham normal? Está bem distribuído isso? Não tem primeiro, segunda, não. Ali não tem. A ordem foi só porque ficou assim, mas na obra não tem essa hierarquia. A coisa que, pelo menos, me salta mais a atenção, gente, é que a gente só tem uma emoção positiva. Só uma. O resto é tudo negativo. Medo, raiva, nojo e tristeza. Ainda vou dizer mais uma coisa. O mundo nos dá muitos motivos para a gente ter medo, raiva, nojo e tristeza. A gente não... Então, para a gente cair no negativo, gente, no que os psicólogos chamam de entropia psíquica, a gente não precisa fazer nada. Se a gente ficar fazendo nada, a gente naturalmente vai entrar numa espiral descendente, negativa. Então, para a gente ficar no positivo, a gente sempre precisa de um esforço ativo. A gente nunca vai conseguir ficar positivo por natureza, por si só. E considerando isso, num projeto aqui que a gente está tocando na Invest Piauí, trazendo essa problemática para a administração pública, né? O que a gente percebeu aqui de principais problemas em termos de gestão de pessoas? Um tempo exacerbado gasto em atividades operacionais, em detrimento de ações estratégicas, uma distância física do RH, falta de integração entre agências, inefetividade de processos de seleção, mapeamento de competência e desenvolvimento pessoal, baixa priorização dos assuntos relacionados à gestão de pessoas e um desafio geral, assim, genérico, global, de como engajar os funcionários públicos na adoção e promoção das melhores práticas. Ou seja, os funcionários públicos que estão aqui, vocês, eu acredito que são os funcionários assim mais engajados, funcionários acima da média. Eu imagino que na vida diária de vocês devam lutar internamente para vender suas ideias, vender seus projetos, e devam encontrar uma enorme resistência. Então, a gente identificou isso lá também. A pergunta-chave que emerge da situação é: como é que a gente pode otimizar os investimentos em capital humano da administração pública, perpetuando o engajamento dos servidores num compromisso de longo prazo, de trabalho ágil, com vistas a otimizar os serviços prestados à população? E a gente tem que pensar numa solução para esse problema complexo com o mindset do design thinking tanto falado aqui. Então, essa solução necessariamente precisa ter elementos de empatia, usar a colocação no lugar do outro como um insumo de dado e não só as próprias opiniões e percepções. A gente tem que ter uma solução que preconize a visualização ou a visibilidade do que está sendo feito, e essa solução ela também tem que ser colaborativa. Além disso, isso aqui é uma proposta nossa aqui, tanto se fala e se falou em inovação hoje, né? Muito legal. Só que, geralmente, o mindset da inovação considera 3 dimensões. A dimensão do valor, a dimensão da necessidade e a dimensão da viabilidade. Ou seja, você está pensando em fazer alguma coisa. Tem valor? Legal, marcou um ponto. Isso realmente atende a uma necessidade humana? Ok, marcou outro ponto. Isso é viável? Ou seja, em termos do que a gente tem de tecnologia atual e recursos, a gente consegue fazer isso? Marcou ponto. A inovação está aí nessas 3 dimensões. Marcou esses 3 pontos, beleza, bora fazer. A gente propõe colocar mais uma nova dimensão aqui, que a gente chama de sweet spot da inovação, mais a sustentabilidade. Porque não basta atender uma necessidade, ter valor e também ser viável. A gente entende que, para isso realmente ser perene, tem que ter ali uma dimensão de integridade, para a gente avaliar realmente se isso tem alto impacto. Então, se você consegue essas 4 dimensões, tem isso tudo, e além disso tem alto impacto ESG, essa é a solução ideal. E que solução seria essa, que, diante de toda essa problemática e desses imperativos? A solução é um programa de engajamento, usando o poder das pequenas vitórias para combater a apatia e o caos. O caos é o nosso grande inimigo. Aquelas emoções negativas aplicadas numa equipe, aquilo leva ao caos, à entropia
da equipe, a destruição. Então, um programa de engajamento é uma força de negentropia, que combate a entropia natural da nossa mente e une as pessoas com uma força ativa e intencional, levando elas para uma direção. E um programa de engajamento é um programa de gamificação. Repare que só agora eu mencionei essa palavra gamificação de propósito, porque gamificação invoca sentimentos fortes. Tem gente que ama e tem gente que odeia. E, geralmente, quem odeia, odeia muito a gamificação. Não pode ouvir a palavra de gamificação. Não, não acredito em gamificação. Gente, a gamificação ela não é uma questão de crença. A gamificação simplesmente é. Talvez seja mais fácil para mim, que sou neurodivergente, entender que todas as instâncias de interação social são jogos. A gente está aqui, tem algum sistema de gamificação assim? Não, intencional, poucos, né? Mas é um jogo. A gente tem uma série de regras a serem cumpridas, eu tenho um tempo para cumprir, da palestra e tal. Eu tenho ali uma ordem que não foi determinada por mim, eu tenho que cumprir. É assim, é o jogo, são regras do jogo. E é assim sempre. Então, na maioria das vezes, nas relações sociais, essas normas são implícitas. Então, quando alguém chega e fala assim, olha, eu não acredito em gamificação. Olha, ela não está acreditando em uma coisa que está acontecendo diante dos olhos dela. Na casa dela, na família dela lá, ela tem regras que ela tem que seguir. No trabalho dela, ela tem regras que ela tem que seguir. Vai para a rua ali, tem regras que tem que seguir. E é muito fácil provar isso. Eu posso ficar aqui peladão diante de vocês? Na verdade, poder até posso, né? Mas aí rimos muito e eu vou para a cadeia. É uma regra, né? Tem que ser cumprida, senão... Então, é um jogo. Tem regras e tem recompensas para determinados comportamentos e punições para outros determinados comportamentos. Então, quando eu falo assim, vamos fazer um programa de gamificação, eu não estou querendo dizer assim, antes era uma coisa que não tinha gamificação, ou seja, era natural, e agora vai passar a ser gamificado. Não, a gamificação já tinha. Agora, quando você não tinha um programa de gamificação, significa que você já tinha ali uma gamificação implícita, com regras tácitas, geralmente ditadas por pessoas de grande influência naquele grupo, e são grandes as chances dessas regras implícitas levarem à entropia do grupo, devido à nossa própria natureza neuropsicológica, como mostrei. Então, quando eu falo assim, vamos fazer um programa de gamificação, eu simplesmente estou falando, olha, vamos ser mais intencionais nas regras do jogo que já estão acontecendo aqui, queira que você ou não queira. Intencional no sentido de vamos fazer esse jogo nos levar a um lugar que nós queremos, porque não raro esse jogo está nos levando a um lugar que a gente não quer. E aí a gente tem três fases simples, né, numa gamificação sistêmica, em que você obedece por determinados processos, faz determinadas entregas, ganha pontos num sistema de pontos ali, obtendo com isso reforço positivo, feedback constante, mais previsibilidades, mais satisfação, autogerenciamento, que é o ponto-chave aqui, que eu vou falar mais sobre isso adiante, e alinhamento organizacional. Em seguida, isso gera reconhecimento, você obtém pontos por resultados, visualiza o progresso para todos, transparência gerencial e painéis gerenciais com níveis, rankings e badges. Essas recompensas elas têm que ser significativas. A palavra-chave aqui não é nem recompensa, é significativo. Na iniciativa privada, a gente pode fazer N recompensas. Pode ser uma aula de reiki, pode ser uma aula de meditação, pode ser um day spa, no Buda Spa, um monte de coisas. Eu acho que na administração pública, talvez a gente seja um pouco mais restrito do que a gente pode fazer em termos de perks, como a gente fala, mas em termos de benefício, né? Mas a gente pode ser criativo e dar N coisas legais, day office, home care, almoço com liderança, um almoço com um personagem público que, de repente, o determinado servidor se identifica, ele pode conquistar esse direito de ter esse almoço lá. Materiais de escritório em geral, as próprias promoções podem ser gamificadas, pode ganhar treinamentos, certificações, e eu acho que teve muita gente que palestrou aqui, que, assim, eu observando o material das pessoas, eu acho elas muito próximas do Kant, assim, caramba, a pessoa ela tem uma moral tão elevada que eu acho que ela, de repente, eu ofereço esse monte de cardápio aqui, depois ela vai falar, não, eu não quero nada disso. Tudo bem, se você não quiser nada para si, você pode, inclusive, usar seus pontos para doação social. Você usa, até a sua própria transcendência pode ser gamificada também. Tem toda uma neurociência, né, em cima disso que eu vou falar aqui muito en passant. A gente tem gatilhos intrínsecos de motivação,
e gatilhos extrínsecos. Geralmente, quem não acredita em gamificação fala assim, eu só quero pessoas que trabalhem com gatilhos intrínsecos, ou seja, ela é por ela mesma, é o Kant lá. E, geralmente, o processo seletivo é assim, né? É impressionante. Os RHs querem pessoas automotivadas, autorresponsáveis, autogerenciadas, auto tudo, automático. Biflex também, funciona no álcool, na gasolina, no diesel também. É impressionante. Aí a pessoa está ali, né, está precisando trabalhar, ela fala, não, sou realmente. Faço tudo sozinha. Vai nessa. Na verdade, está errado, sempre quando a gente coloca as ideias para brigar. Né, um ou outro. Na verdade, tem que usar os dois. Os gatilhos intrínsecos são muito importantes, mas os gatilhos extrínsecos também. O que acaba acontecendo, em termos de ciência neuropsicológica, é que os gatilhos extrínsecos são os gatilhos da formação do hábito. Começa no extrínseco. A gente não gostava de escovar os dentes lá quando era criança. Era a nossa mãe que nos obrigava. Era um gatilho extrínseco, fora. Fortíssimo esse gatilho. Inclusive, os chinelos da minha mãe foram um excelente gatilho para várias coisas. Começou no chinelo, assim, mas hoje estou aqui, né? Tentando isso aqui, um homem decente, bem vestido, tá, não, mas começou na minha mãe lá. Então, agora é gatilho intrínseco, mas começou extrínseco. Então, nós somos assim até morrer. A gente não muda. A gente precisa de um gatilho extrínseco para começar a gerar um novo hábito, geralmente um hábito que a gente não quer. E aí aquilo vira gatilho intrínseco e aí se perpetua por tempo. É importante dizer que quando a gente está cumprindo nossos gatilhos de motivação, a gente gera dopamina e serotonina no cérebro. E aqui eu estou falando de felicidade no trabalho. É um assunto vasto que eu não vou falar aqui. Algumas possibilidades aí de comportamentos que podem ser premiados, revolucionando a gestão. Ticket de atendimento, andamento em processo. Estou falando aqui de processo administrativo, né, no contexto da administração pública. Qualidade de atendimento. Essa dimensão aqui pode ser com a inteligência artificial, vou chegar mais à frente. Pontualidade e assiduidade, disciplina e inovação. Ela também pode ser ali devidamente pontuada e premiada. Resultados. Na iniciativa privada, geralmente na parte de resultados, a gente foca muito assim, retorno sobre investimento, né? Lucro menos o custo, maravilhoso. Tá? Tudo bem. Mas eu acho que na administração pública isso não é o principal. Tem também, mas não é aí que é a entrega de valor mesmo, né, para a administração pública. Na administração pública, a entrega de valor está simplesmente na observância e na contribuição aos princípios da administração pública. Né? Não tem legalidade. Vamos lá. Se você tem ali mais eficiência de processos, a população vê isso em termos de reversão de valor. Ou seja, nossa, eu tentei ali uma entrada ali num benefício e funciona. Fulaninho, vai lá também, que funciona. Então, você tem um boca a boca ali. As pessoas usando mais os canais devidos para fazerem as suas requisições na administração pública, é bom, porque vai eliminar aqueles canais que estão presentes também na nossa cultura, que são aqueles canais informais e, às vezes, ilegais. Né? Muito comum isso. Olha, eu conheço o fulano que trabalha lá na repartição, não sei o quê, ele pode, de repente, quebrar um galho para você, ali, de respeito a esse benefício. Se só for usado os canais oficiais, acabou essa questão. Né? Aí você realmente contribui com a legalidade do ecossistema. Impessoalidade. Bom, se você tem um sistema de pontos, nada mais impessoal que isso. Né? Ponto não vê rosto, não vê gênero, não vê cor de pele, nada disso. Opção sexual. Pontos. Os resultados falam por si. Então, você tem uma grande camada de impessoalidade. Moralidade também, porque os benefícios ali são conquistados por critérios estritamente objetivos e vinculados à performance. Publicidade também, porque, nesse caso aí, nesse jogo, o cardápio dos benefícios e as regras do jogo também são transparentes. Não é mais aquele jogo implícito, político, a política implícita, né? Que sempre foi a dificuldade da minha vida. E eficiência, porque aí a gente tem mais produtividade, agilidade e autogestão, ou seja, ajudando a administração pública a fazer ainda mais com menos. E outros resultados esperados interessantes. Equipe autogerenciável. Essa é a chave da questão. É isso que me permite gerenciar todas essas equipes, mesmo com a minha condição natural. E é esse ponto que todas as equipes deveriam chegar em termos de otimização de governança e de gestão. Ou seja, as pessoas fazendo o que tem que fazer,
não por conta própria, como o Kant, ou então os RH das empresas querem, né, que você seja autogerenciável por si mesmo. Não. O sistema faz com que você seja autogerenciável, é outro nível. Gestão de pessoas 4.0 no sentido de... eu vejo que o SEI ele enfatiza muito a gestão de processos, né? Está faltando ali colocar uma dimensão de gestão de pessoas. Então, quando você tem um sistema de gamificação ali, aí você intercruzou o que seria a gestão de processo e a gestão de pessoas, né? Porque quando a pessoa começa a conquistar benefícios, começa a conquistar uma série de coisas que, inclusive, pode estar em programa de bem-estar, por exemplo, aí já misturou ali realmente a produtividade com a RH. Inovação e culturagem na administração pública. Isso aqui é um sistema que pode induzir, pode ser um excelente gatilho extrínseco para que as pessoas façam, por exemplo, alimentação em banco de dados, alimentação em sistema de gerenciamento de projetos, que a gente estava discutindo ainda há pouco aqui. Tem muita resistência. Eu uso o Trello, mas aí eu jogo para a galera aqui, 2, 3 candangos, falam, não gosto disso, não quero fazer, aí fica naquela, né? Uns fazem porque querem, outros também não querem fazer, vai virar bagunça. Então, isso aqui é um sistema que faz, olha, se não quer fazer, mas ganha ponto fazendo aqui, e se você ganhar esses pontos, você ganha umas coisas legais aí que tenha valor para você, valor individual. Então, isso aí aumenta o nível de inovação de cultura ágil, né? Porque aquelas coisas que antes ficavam perdidas, que a pessoa simplesmente não quer fazer, agora faz, porque a gente conseguiu alinhar interesses e objetivos pessoais com interesses e objetivos da organização. Quando a gente está lidando com seres humanos, e não com um monte de clones do Immanuel Kant, a gente precisa fazer isso em termos de gestão. Só assim a gente consegue fazer com que pessoas comuns entreguem resultados extraordinários. Esse deveria ser o objetivo de toda a gestão. Não é esperar que só pessoas extraordinárias componham a equipe, porque pessoa extraordinária, assim, ela entrega coisas extraordinárias por padrão. Mas não é assim. A gente precisa realmente ter um sistema que faça com que as pessoas entreguem o extraordinário. E, por fim, economia de dinheiro público e sustentabilidade. Essa é a trilha do engajamento. Pode ser aplicada aí em qualquer organização privada ou pública, mas aqui o foco é mais num olhar de uma organização pública. Materialidade. É o mais importante, talvez eu até coloquei primeiro. A materialidade é o simples fato de chegar e fazer de verdade. Porque é muito fácil a gente falar um monte de buzzwords aqui, muito legal e tal, aí chega lá na segunda-feira, tudo volta como era antes. Materialidade é entender e fazer, e aplicar. E são soluções sistêmicas, não é uma solução assim que, fiz um treinamento, fiz um workshop, aí eu montei um canvazinho no workshop e pronto, resolvi. Não. Você vai ter que mudar muita coisa, vai ter que mudar sistema, vai ter que mudar cultura. Então, materialidade, primeiro ponto. Segundo, liderar com propósito. O programa de engajamento, ele não é só uma ferramenta, né? Se você gostei muito daquela ferramentinha ali, apliquei. Vai ter algum efeito, sim, mas vai ficar capenga, porque não é só uma ferramentinha. O programa de engajamento começa lá em cima, começa acima, inclusive, da estratégia da gestão. Existe um nível de gestão que é acima da estratégia, é a filosofia de negócio. São aquelas crenças mais profundas mesmo que os gestores têm em relação à vida, em geral. Em relação à vida, as pessoas, espiritualidade, as coisas que eles realmente acham do mundo. Dessas crenças aí, decaem em cascata todo o resto. Decaem as estratégias, depois decaem as táticas, e decaem as ações diárias, que decaem na nossa rotina do dia a dia. Então, um programa de engajamento começa lá em cima, na filosofia de negócio, liderar com propósito. Eu tenho a impressão que muitos servidores que palestraram aqui, se não tiver um propósito maior, acho que eles até saem do serviço público. Tenho essa impressão. Então, é muito importante ter isso, com intencionalidade, né? Fale com seus stakeholders. O que isso quer dizer? Não ficar tentando adivinhar o que as pessoas vão valorizar em termos de benefício. Vai lá, fala com elas, entrevista, e vê o que elas realmente gostariam de ganhar ou de conquistar com esse sistema de gamificação. Fazendo isso, elas vão se sentir donas do projeto também e vão engajar muito mais. Isso é um efeito muito conhecido, né? Todo mundo que aplica o Design Thinking objetiva também obter esse efeito das pessoas se sentirem co-criadoras do que está sendo feito. Enfim, criar um sistema de incentivos. Recompense o engajamento dos colaboradores. Né? Minha recomendação. Não é para deixar assim, fez mais que obrigação. Recomendo recompensar. Esteja atento às mudanças também, então não pode ser um sistema estanque, tem que ser um sistema flexível. Agora a gente está numa realidade que o mundo está mudando a cada 3 meses, mais ou menos. Então eu não posso fazer aquele
business plan maravilhoso, você entrega assim aquele Canva lindão, né, um planejamento, ó, lindo. A única coisa que não pode acontecer agora é o mundo mudar, né? Senão vai quebrar. Não pode, né? Estando no mundo perene, tudo como está hoje, a taxa de juros de agora, a inflação de agora, o plano está certo. Se mudar, está errado. Não, está mudando toda hora, gente. Então, a gente tem que trazer o caos para dentro do nosso planejamento. A gente não pode mais considerar o caos como uma coisa que a gente não quer ver, o feio, o monstro, não. Deixa o caos para lá, não. Traz o caos para dentro e monta um plano flexível. Muda-se o mundo, muda-se os planos. É para manter aquele plano eternamente. E faça parcerias, né? Isso aqui é uma dimensão importante porque a gente está viciado em certame. A gente chega na escola, é um certame. Para entrar na universidade, é um certame. Para conquistar o trabalho, é um certame. Aí acaba que, muitas vezes, as pessoas entram nos seus trabalhos nas empresas e ficam em certame entre si. Eles deveriam trabalhar como uma equipe, mas o vício no certame é tanto que aí começa, né? Não, certames para a autoria do projeto, quem vai fazer, aí começa aquela política interna, né? A minha recomendação é parar com a mentalidade de certame e ir mais para parceria. Não é competição, é coopetição. E o que a gente também identificou como principais desafios para aplicar um programa assim na administração pública? Bom, resistência cultural, a falta de recursos ali documentados em orçamento, burocracia, integração entre sistemas, efemeridade da gestão, que é um problema bem sério, né? Está todo mundo consciente. Talvez aqui seja dos problemas que a gente tem menos ingerência, assim, capacidade de interferir, mas é um problema também, né? Poucos são os projetos do Brasil assim, que são projetos de longo prazo. Geralmente são projetos de 4 anos, né, que mudam aos ventos do que está em curso agora na política. Enfim, a tal vontade política. O que a gente pensa em termos de soluções para cada um desses problemas? Bom, primeira coisa que é solução sistêmica, né? Então, se os problemas são sistêmicos, as soluções também são sistêmicas. Em que sentido de sistêmico? Bom, é em rede, é não localizado. Ou seja, não vai resolver com um workshop, não vai resolver com um treinamento. Você tem que olhar a máquina inteira. E não pode também ter aquela visão fragmentada, tipo assim, aqui eu só vou até aqui, a minha competência e tal. Se for assim, não vai ter como fazer solução sistêmica, tem que olhar tudo. Recomendo uma implementação gradual, né? Evitar o tão falado choque de gestão. Quando se faz choque de gestão, que você vai ter máximo de resistência das pessoas. Não, faz gradualmente. Vai transformando aquilo em hábito aos poucos. Em termos de problemas com orçamento, olha, a gente tem aí o marco legal das startups. Permite ali dar uma ampla elasticidade para a administração pública, contratar até determinado patamar sem estar previsto em orçamento. Há essa possibilidade lá. Há a possibilidade da administração pública iterar, aprender, fazer testes, que eu acho, assim, a minha opinião é que isso aqui é histórico no Brasil. Depois, assim, uns 20 anos, eu vou olhar para esse momento aqui, foi a partir daqui que foi o ponto da virada. Porque na lei de licitações padrão, você não tem como assim, errei? Errei na contratação. Legal, improbidade administrativa, responde na pessoa física, terrível. Agora, essa lei complementar não, trouxe essa possibilidade de, né, assim, errou, está ali dentro dos conformes, foi na forma da lei, está naqueles limites ali, tudo certo, então vida que segue. Ou seja, você permitir que a administração pública erre, não de propósito, claro, mas errar tentando chegar em algum lugar, para mim, isso é revolucionário. As soluções personalizadas on-premise podem ser ali a grande solução para a questão de integração de sistemas. Isso também é uma possibilidade, não é uma grande questão. Isso é mais uma questão técnica, trouxe aqui como uma possibilidade. O imperativo da gente ter uma estratégia de longo prazo de desenvolvimento do Brasil, como eu estava falando anteriormente, né, para a gente combater essa questão de efemeridade de gestão e conexões de valor. Aí resolvendo o problema da vontade política, né? A gente está aqui, por exemplo, aqui a gente está numa conexão, uma rede imensa de pessoas que estão afim de fazer. Então, às vezes a gente bate cabeça, a gente se frustra tentando vender projetos para quem não está afim. Ok, isso é uma enorme perda de energia, mas a gente tem que estar aqui, né? Nesse momento que as pessoas que estão afim de fazer se reúnem. Essas soluções também têm que ter foco nas pessoas, implementando jogos ganha-ganha. Eu falei isso rapidamente anteriormente, mas as pessoas têm que entender que existe a possibilidade de jogo ganha-ganha. Às vezes as pessoas, na melhor das intenções, elas montam determinados jogos, mas são jogos ganha-perde.
O jogo ele tem que ser ganha-ganha, no sentido de como se fosse aquela declaração da Dilma, né? Não sei se quem vai ganhar ou perder, no caso aqui, né, vai ganhar, vai todo mundo ganhar. Como é que você faz isso? Como é que você faz de um jeito que todo mundo ganha? Olha, isso é muito vasto, mas resumindo aqui, você tem que fazer o seu jogo de um jeito que até quem perde, entre aspas, sai ganhando alguma coisa. Um exemplo. Os top performers, né, têm grande prestígio, estão no top lá, tem um pódio e tal, top 3. Ok. E quem está lá embaixo? Eu sou o último colocado. Tem que chegar uma cultura, você perdeu. Depende da cultura da empresa que está implementando isso. Eu não recomendo chegar nessa postura de perdeu. Não é perdeu. Primeira coisa que tem que fazer é ter pódio de top 3 só. Né? Abaixo do 3 não tem tanto sentido você exibir esse tipo de dado assim publicamente. Até constrangimento para a pessoa, é discutível se seria legal ou não. Então, bota aí um pódiozinho só para o positivo, né? Coisa boa. A pessoa está performando mal, na verdade, ela tem que ganhar uma assessoria profissional ali. Eu não tenho vergonha de dizer que eu já fui medíocre assim, em algumas ocasiões na minha vida, por questão de falta de autoconhecimento. Eu me coloquei em situações, eu me coloquei em trabalhos que não era para eu estar lá. Não sabia que era autista, inclusive. Estava um cara esquisito ali, umas coisas e tal. Fazer uma força, né? Trabalhar é assim mesmo. Tadinho. Enfim, acontece. Então, às vezes, a pessoa está indo mal, não é porque ela quer. Ela está indo mal porque, a despeito de todos os esforços, não está rolando. Conclusão, ela não tem que estar ali, ela tem que estar em outro lugar. Se você, como gestor, conseguir tirar essa pessoa dali, colocar num lugar que ela brilha, ela ganhou a vida. Isso é um jogo ganha-ganha. Liderança consciente, né? Menos eu e mais nós. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Cultura consciente. Estava falando ali de um plano de longo prazo para desenvolvimento do Brasil. Começa na filosofia, que desce para a estratégia. Então, a gente tem que realmente desenhar uma cultura forte, tão forte que isso seja perene e resista aos ventos da política. Um propósito maior é um importantíssimo fator de engajamento. Então, acho que já falei sobre isso antes, né, mas é realmente essa importância de você estabelecer esse propósito. Muita gente vai se engajar nisso, e na falta disso, muita gente vai ficar minguando ali e sentindo falta. O governo ele tem que agir como catalisador, a tal inovação de dentro para fora, ou seja, usando-se do seu poder de compra, o governo tem o poder de pautar quais serão as inovações daqui para frente no país. Então, ele tem que realmente, além disso tudo, olhar as suas compras como estratégia de desenvolvimento do país. E, por fim, atenção ao cisne negro e ao rinoceronte cinza. Né? O cisne negro está muito famoso, muita gente fala e tal, e a gente está vivendo aí o que o Nicolas Taleb chamou de lógica do cisne negro. Né? São aqueles eventos que a gente acha que são imponderáveis, mas acontece. E a maior prova de que os gestores, de uma maneira geral, não consideram a lógica do cisne negro é que acontece uma pandemia, por exemplo, que era imponderável, mas aconteceu. Uma quebradeira danada de empresas. Né? Ou seja, até que ponto os gestores estavam colocando nos seus planejamentos a possibilidade de acontecer um acidente, um imponderável, uma catástrofe, uma hecatombe. Até estava, mas daquele jeito, isso aí não vai acontecer. Né? E, aconteceu, aí a empresa não aguenta 3 meses. Bateu 3 meses, tem que abrir falência aqui, não dá. Ou seja, não estava planejado, não está preparado para o imponderável. Então, a gente tem que estar sempre preparado para o imponderável. E também o rinoceronte cinza. O rinoceronte cinza é uma outra autora, Michelle Walker, ela inventou esse termo, eu acho até engraçado, que assim, o cisne negro, aqui todos os cisnes estão brancos, mas eventualmente acontece um negro, né? Mas é muito difícil. Agora, os rinocerontes, todos são cinzas. Eventualmente, você tem o rinoceronte albino, mas, a via de regra, o rinoceronte é cinza. Qual é a lógica de rinoceronte cinza? São os problemas que são tão óbvios que as pessoas falam, tá, próximo assunto, e não atacam o problema. Qual é o grande rinoceronte cinza da atualidade, na minha opinião? É esse negócio do RH ficar querendo contratar a pessoa que é auto tudo, auto isso, automático, auto o quê, autorregenciável, autorresponsável, autocuidado, e não prover um ambiente nem que isso seja sequer possível. E isso, a meu ver, causa uma grande dissonância cognitiva e perdas aí imponderáveis, tanto para a empresa quanto para as pessoas. Ou seja, uma coisa que é um problema?
Quantas pessoas estão atacando isso? Poucas. Mais ou menos ali uns anos atrás, uns 10 anos, já tinha tecnologia mais que suficiente para a gente trabalhar de uma forma home office, híbrida, como a gente trabalha hoje. Mas as pessoas sempre ficavam naquela, tem que ver, né? Depois a gente vê isso aí e tal. Aí acontece um cisne negro, tipo a pandemia, aí de repente aquilo que já poderia ter sido feito 10 anos atrás, aí agora as pessoas querem fazer para amanhã, né? Toque de caixa. Então são duas lógicas que a gente tem que sempre prestar atenção para gerenciar bem. E os benefícios, por fim, desse programa é que a gente tem uma equipe autogerenciada, ou seja, até eu não tenho um talento, uma predisposição natural para lidar com o ser humano, consigo fazer com que as pessoas façam o que têm que fazer, à distância e com fuso horário de 6 horas. Maior engajamento da força de trabalho, redução de absenteísmo, uma eficácia na promoção da cultura, a promoção dos colaboradores de melhor desempenho, o entendimento dos pontos fortes e fracos da organização, levantamento das áreas mais carentes de treinamento, o aumento da motivação e sentimento de pertencimento e orgulho, e novas métricas para análise de perfis profissionais, que eu falei aqui rapidamente, né? Agora você tem um sistema de pontos que está medindo as entregas, a objetividade do trabalho de uma outra forma, e você, de uma forma muito objetiva e clara ali, vê realmente questões top, performance e quem está precisando ali de uma ajuda. Eu falei até agora de princípios gerais de um programa de engajamento. Isso pode ser feito de N formas. Como eu falei, não está necessariamente vinculado a uma tecnologia. Posso fazer isso com uma planilha de Excel? Pode. Posso fazer isso no meu caderninho com canetas coloridas? Pode também. Mas, se você quiser fazer isso com tecnologia, é o que a gente trabalha, a gente desenvolve produto nesse sentido. Qual é a vantagem de você fazer com tecnologia em detrimento de fazer sem? Primeiro que você potencializa a responsividade. O que quer dizer? Eventuais anomalias de performance, se você estiver fazendo manualmente, eventualmente você pode demorar semanas ou meses para perceber. Porque está na mão. Às vezes você tem que gerenciar centenas de pessoas. Já conversei com gente aqui que está gerenciando milhares de pessoas, 4.000 pessoas. Quando que você vai perceber uma anomalia de um indivíduo de performance? Pode demorar meses, se estiver na mão. Agora, se estiver com tecnologia, você percebe ali na hora. Olha o ganho aí de tempo e tempo, né? Em termos de economia, inclusive de custo e tudo mais. Você elimina viés cognitivos das avaliações. Sempre que você está avaliando, metrificando alguma coisa manualmente, você não tem como escapar dos seus viés cognitivos. Às vezes você não está num bom dia e você acaba prejudicando a avaliação de uma pessoa por causa disso. Às vezes você, sem querer, você enxerga a pessoa com determinados preconceitos e isso prejudica a sua avaliação, a metrificação de desempenho. Se essa metrificação é feita de forma automática, não tem isso. É realmente objetivo e neutro. Você automatiza a gestão, ou seja, liberando o seu tempo e da sua equipe para fazer trabalhos mais estratégicos e não realmente essa questão operacional de gestão. Você gerencia equipes remotas, que tem sido uma grande dor no momento, né? Agora todo mundo quer trabalhar remoto, e também tem um monte de gente reclamando. Como é que eu gerencio isso? Aí está essa briga, né? Vai voltar para presencial, agora é híbrido, um monte de gente falando, não acredito em trabalho remoto. Tá uma questão aí. Mas com tecnologia você consegue botar as pessoas para fazer o que tem que fazer, onde quer que elas estejam. Destaque por mais bem-estar, porque é a única solução conhecida no momento que você consegue aliar as duas dimensões. Você aumenta tanto a produtividade como você melhora o bem-estar também. Porque geralmente são dimensões opostas, né? Se você entra com um programa, vamos aumentar a produtividade do pessoal, as pessoas, lá vem chicote aí, né? Vem alguma coisa para me escorchar e tal. Aí você, não, vamos fazer então um programa de bem-estar. Legal. Mas aí, de repente, dependendo de como é feito, aumenta o bem-estar e diminui a produtividade, porque as pessoas começam a se sentir num clube e tal, né, bem assim. Então, com uma solução gamificada, você tem os dois. O melhor dos dois mundos aí. E você também vai ter menos estresse e burnout, porque você também vai eliminar o Zoom fatigue. O microgerenciamento que as pessoas estão sofrendo hoje, dia a dia, com esse negócio de trabalho remoto, trabalho híbrido, aí tá, até deixa você trabalhar remoto, mas tem que ficar com o Zoom aberto aí 8 horas por dia para ver sua cara trabalhando. Isso aumenta a fadiga das pessoas de um jeito impressionante. Né? Está sendo a grande queixa do momento. Assim, o simples fato de você ficar se sentindo vigiado o trabalho inteiro, o chefe não pode ficar assim em cima. Né? Quando o chefe sai de cima, tudo flui melhor. E a inteligência artificial para análises qualitativas. Vou mostrar aqui brevemente. Aqui nós temos aqui um sujeito,
um indivíduo que acabou de fazer um atendimento ali pode ser aqui num atendimento público, por exemplo, no âmbito da administração. Na hora, a máquina já dá um quality score daquele atendimento da pessoa, pontua ali aquele atendimento em dimensões que são determinadas pelo gestor. Então, cada gestor vai determinar ali o que é relevante para o que ele está querendo construir para a empresa. Então, aqui, por exemplo, foi avaliado o tom de voz, se ele está seguindo o script ali de atendimento, a clareza na comunicação e gramática. Pontua ali na hora e a ferramenta ainda dá dicas, o que precisa melhorar, o que está indo bem e tal, para manter ali a melhoria contínua. Isso aqui é absurdo, porque você já dá o feedback na hora da pessoa. Quando é que o gestor vai ter tempo de ficar dando feedback um a um, assim, constante? Nunca. Geralmente, atendimento, como é que é feito? É por amostragem. Você tem ali 1000 atendimentos, o gestor, olha, desses 1000 aqui, eu vou pincelar uns 30 no máximo para avaliar aqui. É aquela coisa, né? Você pode ter dado a sorte ou o azar de cair lá na malha fina. É geralmente assim, análise qualitativa até o momento, né? Com a inteligência artificial não tem amostragem. Todas as interações são avaliadas e na hora. Assim, e já dando feedback ali para a pessoa já ir melhorando. E uma gamificação automatizada, a gente tem 3 fases. A fase de captura, que você captura o trabalho que foi feito ou está sendo realizado em N ferramentas, inclusive a ferramenta SEI. Tá? Em seguida, esses dados sofrem análise, regras de negócio que a gente determina, ou seja, o que é considerado importante aqui nessa organização. São regras, beleza. São vinculadas a determinados Objective Key Results e KPIs, que geram dashboards e rankings ali das pessoas que estão performando aquelas determinadas métricas. E isso gera recompensas em termos de reconhecimento, badge e pontos que vão para uma moeda interna que a pessoa usa para comprar benefícios personalizados que são para ela. Ou seja, não é mais um benefício genérico, é um benefício personalizado. Atualmente, a gente está falando tanto em benefícios flexíveis, né? Esse é um nível além do benefício flexível. Não é mais só flexível, é pensado para é um benefício de nicho. Imagina eu chegar para uma equipe, olha, vamos fazer aqui um mutirão, quem for bem vai ganhar uma raquete de tênis. Bom, a maioria das pessoas não joga tênis, né? A maioria não vai gostar da recompensa, um ou outro, de repente, pode gostar. A vantagem desse sistema é que você pode ter todo um cardápio de benefícios e você pode ser muito cauda longa nisso, porque aquele que gostar, ele vai engajar na raquete de tênis. O outro está mais interessado, não, eu me sinto motivado quando eu vejo que o meu trabalho, além de eu fazer o que tem que fazer, ainda vou ajudar também uma ação social. Cada um na sua, entende? Então, é benefício personalizado. Enfim, a gente tem esse cardápio, resolvendo um outro problema que foi falado aqui algumas vezes também, em termos de transparência na comunicação de benefícios, né? Ou seja, a empresa pode ter um monte de programas super legais, a pessoa nem sabe, que pena. Então, uma camada importante desse trabalho é você ter um site, ali, uma intranet permanente, com os benefícios que estão à disposição da sua equipe e podem ser comprados com pontos. Ou seja, todo mundo começa a saber ali o que está rolando na repartição. Você libera o seu tempo para atividade estratégica, tem um outro problema também que a gente sempre viu, as queixas, né, que os gestores públicos falam. Você tem as avaliações de uma forma bem justa, objetiva e clara, e tem mais uma coisa, essas avaliações elas são construídas no dia a dia também. Ou seja, não tem aquela surpresa na hora da avaliação. Né? Geralmente, quando a avaliação é humana e é de surpresa, o avaliado sempre se sente injustiçado. Primeiro que aquilo não foi construído no dia a dia. De repente, ele recebe um supetão. Assim. Ele acha que estava indo bem, aí chega o gestor e fala, não, você está indo mal por isso e aquilo. Não raro, o avaliado ele descobre só na hora da avaliação o que era considerado importante para a empresa. Ele estava meses, às vezes, trabalhando em umas coisas que na hora da avaliação nem foi considerado. Ele foi avaliado por outras coisas. Então, quando você tem isso por design, ou seja, um sistema, você tem essa visibilidade, a clareza, né, do que de fato é importante e vai construindo aquilo no dia a dia. Então, chegando na avaliação, não tem surpresa. Aquele fulano que foi top performance, você viu ele construindo aquilo dia por dia, pontinho por pontinho. Então, você tem avaliações menos discutíveis, né? E você, por fim, criaria uma cultura de celebrar o sucesso, o que é muito importante também para a gente ali fechar o ciclo de geração de dopamina e serotonina nas pessoas.
Eu trago essa proposta para vocês com muita satisfação, sabendo que equipes engajadas geram 31% mais produtividade, 3 vezes mais criatividade e 40% menos absenteísmo, isso em média, segundo as fontes aqui da pesquisa, né? O Instituto Gallup e o Center for Positive Organizational Scholarship. E eu encerro aqui a minha contribuição hoje, trazendo uma reflexão aqui para a gente meditar, que é o seguinte: se você não estiver fazendo algo para premiar a excelência das suas equipes, a mediocridade já está sendo premiada. Isso traz um pouco daquilo que eu falei lá, né? Você pode até não estar estabelecendo um programa de gamificação intencional, beleza, mas algum jogo já está acontecendo, pela própria natureza das pessoas. E que jogo é esse? Você acha que vai premiar quem está fazendo o excelente? Não, o excelente ele está lá fazendo, as pessoas batem palma, dão um tapinha nas costas, muito bem, e mais nada. Então ele pode até continuar fazendo. Nossa, ele é muito bom, abnegado, faz lá, independentemente de reconhecimento, é praticamente um Immanuel Kant, legal, bom para ele. De qualquer forma, ele não está sendo premiado. O que está sendo premiado, então? A mediocridade. Quem não faz nada está ganhando tanto quanto ou até mais do que aquele que está ali se desdobrando, se matando, fazendo a revolução e tal. Então, o convite é não deixar a mediocridade se instalar nas nossas equipes. Nós, como gestores, a gente tem que ter esse papel de não deixar a mediocridade chegar. Porque quando ela chega, é muito difícil ela tirar. Eu costumo dizer que a mediocridade é como se fosse um tio falido, né? Se você deixar ele entrar na sua casa, dificilmente ele vai sair. Então, a mediocridade é mais ou menos por aí. Você não pode deixar ela começar, porque começou, já era. Obrigado, gente. Esse é o QR Code para avaliação, né, do conteúdo aqui, foi útil para vocês. E aqui, contatos, já vai direto no Vicard. Quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, me adiciona aqui através desse segundo QR Code, me manda mensagem, que eu mando para vocês uma bibliografia aqui, com aprofundamento desse tema em mais de 30 livros.